Ele deu carona de madrugada, mas o passageiro já estava morto há 20 anos. Meu nome é João, e essa é mais uma história de caminhoneiro. A madrugada estava mergulhada em um silêncio inquietante. A estrada parecia infinita, cortada apenas pelo som repetitivo dos pneus contra o asfalto e pelo vento que assobiava nas frestas da cabine. Era mais uma noite comum de trabalho, até que algo diferente chamou a atenção. No meio da escuridão, uma figura solitária surgiu à beira da rodovia, acenando desesperadamente por ajuda. Não havia cidade próxima, nem casas, nem qualquer outro veículo passando por ali. Apenas aquele homem parado em um trecho abandonado da BR, como se tivesse surgido do nada. Hesitei por alguns segundos, sabendo que a madrugada não era o melhor momento para parar. Mas havia algo no olhar daquele estranho que me fez desacelerar. Contra o instinto de continuar dirigindo, pisei no freio e encostei o caminhão. O homem subiu devagar, e desde o primeiro instante percebi que havia algo errado. Sua presença não parecia pertencer totalmente àquele lugar. Ele não perguntou para onde eu ia, não demonstrava pressa, apenas disse que precisava seguir viagem. Sua voz era grave demais para o silêncio da cabine e a cada palavra o ar parecia ficar mais pesado. Continuei firme no volante, tentando ignorar a estranheza, mas a sensação de que algo inexplicável estava prestes a acontecer crescia a cada minuto. Essa seria a viagem que mudaria para sempre a forma como eu enxergava a estrada. Uma madrugada que se transformaria em um pesadelo acordado, onde a linha entre o mundo dos vivos e o dos mortos desapareceria diante de mim. A estrada parecia viva, respirando sob a luz tênue do luar e engolindo qualquer som que ousasse existir. Cada quilômetro se estendia como um túnel interminável, escuro e silencioso, refletindo no asfalto sombras que se moviam de maneira quase imperceptível, mas suficientemente perturbadora para deixar qualquer motorista atento. As árvores que se alinhavam ao longo da rodovia formavam corredores de escuridão, seus galhos retorcidos, lançando formas que lembravam figuras humanas, observando de cada lado. O vento que cortava entre as frestas da cabine parecia sussurrar palavras indecifráveis, misturando-se com o barulho constante do motor do caminhão e o chiado dos pneus sobre o asfalto, criando uma sinfonia desconfortável que colocava em alerta todos os sentidos. Cada curva parecia esconder algo que ainda não havia sido revelado, e o medo silencioso do desconhecido crescia a cada instante. O céu noturno estava limpo, mas o luar lançava apenas um brilho pálido, incapaz de dissipar a sensação de que a escuridão não era apenas ausência de luz, mas uma presença concreta, quase tangível. A solidão naquele trecho da estrada era absoluta, e cada quilômetro percorrido trazia consigo o peso de 1000 histórias não contadas, de acidentes esquecidos, de desaparecimentos que ninguém jamais explicaria. O ar frio penetrava na cabine, gelando os ossos e tornando cada movimento mais pesado. O cheiro de óleo e asfalto misturado ao frio cortante criavam uma atmosfera que parecia cobrar atenção total, tornando impossível qualquer distração. O silêncio absoluto era quebrado apenas pelo motor do caminhão e pelo ocasional rangido da suspensão, mas até esses sons pareciam estar sendo absorvidos pelo ambiente, engolidos pela própria estrada. Cada sinal, cada reflexo do farol nas árvores, cada sombra no canto do vidro, parecia ter vida própria. O caminhoneiro sentia como se estivesse sendo observado por algo que não pertencia àquele mundo. Cada quilômetro se tornava mais pesado, e a sensação de que algo iria acontecer estava sempre presente, escondida nas sombras que pareciam se alongar e se aproximar à medida que a viagem avançava. Enquanto avançava, ele percebia que a estrada não era apenas cenário.
Ela se comportava como se tivesse consciência, mudando de forma sutil, inclinando-se de maneira diferente, provocando sensação de desorientação. Era como se o próprio caminho quisesse testar sua sanidade e coragem, mantendo o coração acelerado e os sentidos em alerta máximo. A solidão, o frio e o silêncio transformavam cada instante em um teste psicológico, um mergulho profundo na vulnerabilidade do homem frente ao desconhecido. A noite parecia interminável, e o cansaço físico se misturava com uma tensão quase palpável que tomava conta da cabine e da mente do caminhoneiro. Cada detalhe do ambiente parecia carregar uma história própria. Pedras deslocadas na beira da estrada, troncos caídos, galhos que pareciam se mover sem vento, sombras que surgiam apenas fora do alcance da luz dos faróis. Tudo contribuiu para criar a sensação de que aquela estrada não era apenas um caminho comum, mas um portal para experiências que desafiavam a realidade. O caminhoneiro sentia seu coração bater mais rápido, enquanto cada som, cada sinal de vida ou ausência dela reforçava a ideia de que algo estava prestes a acontecer. Algo que mudaria para sempre a percepção do que era possível na escuridão. Ele sabia que aquela viagem não seria como todas as outras. Cada quilômetro percorrido carregava consigo o peso do desconhecido e a certeza de que algo, escondido nas sombras, observava, aguardava e se preparava para se revelar. A estrada engolia tudo: sons, luz, tempo e até a sensação de segurança. Era nesse cenário que a história começava a se desenrolar, transformando uma simples viagem em uma experiência que testaria os limites do medo, da realidade e da própria sanidade do caminhoneiro. Cada instante era crucial. Cada detalhe poderia ser a diferença entre ignorar o impossível ou confrontá-lo de frente. A madrugada se tornava cada vez mais densa, carregada de expectativa. E o caminhoneiro sentia de forma instintiva que aquela noite seria lembrada para sempre, não apenas por ele, mas por qualquer um que ousasse cruzar aquela estrada sem estar preparado para os segredos que ela escondia. A estrada não era apenas cenário, ela era um personagem ativo, silencioso e observador, que exigia atenção, coragem e respeito. E enquanto o caminhoneiro avançava, cada quilômetro parecia aproximá-lo do desconhecido, do inexplicável, de algo que jamais poderia ser ignorado. A noite que engolia a estrada se tornava mais do que escuridão. Tornava-se uma presença viva, uma testemunha de eventos que transcendiam o mundo dos vivos, preparando o terreno para a chegada de algo que mudaria a percepção de tudo que ele acreditava ser real. A rotina do caminhoneiro era marcada por quilômetros de estrada vazia, noites que pareciam eternas e uma solidão quase física que pesava mais a cada viagem. João conhecia cada trecho da rodovia, cada curva, cada trecho de asfalto desgastado, mas mesmo assim, a noite tinha o poder de transformar o familiar em desconhecido. O volante era seu único contato constante, os faróis, seus olhos e o som do motor, seu companheiro silencioso. Cada viagem exigia atenção total, mas havia momentos em que a mente vagava, imaginando rostos que nunca existiram, sombras que dançavam apenas na sua percepção e sons que pareciam vir de lugares que não deveriam existir. Ele se acostumara com o isolamento, mas isso não diminuía o impacto que cada nova noite trazia. O caminhoneiro estava sozinho, mas não completamente só. As lembranças de viagens passadas, de encontros improváveis e de histórias que ouvira na estrada preenchiam silenciosamente a cabine. Cada história contada por outro motorista ou por passageiros casuais tornava-se parte de sua própria narrativa, misturando realidade e ficção em uma tapeçaria que o preparava, sem que percebesse, para encontros que desafiam a lógica e a vida. O cheiro do óleo, da borracha e do asfalto quente se misturava ao aroma frio da madrugada, criando uma atmosfera única que apenas aqueles acostumados à estrada poderiam compreender.
Mas a familiaridade não trazia conforto, ela trazia consciência. O caminhoneiro sabia que, por mais que dominasse a rota, a noite tinha surpresas que nenhuma experiência podia prever. Havia momentos em que o vento carregava sussurros que não pertenciam a nenhum ser humano, ou sombras que se moviam em perfeita sincronia com seus passos, como se o caminho tivesse vontade própria. A solidão proporcionava reflexões profundas. João pensava em sua vida, nos entes queridos que deixava para trás, nas escolhas que o levaram a cruzar milhares de quilômetros de estrada dia após dia. Cada quilômetro parecia carregar uma memória, e cada curva se tornava uma metáfora para o que poderia estar à espreita na escuridão. Mesmo acostumado a longas horas sozinho, ele sentia a tensão crescer à medida que a noite avançava, como se a estrada se preparasse para testar sua coragem e sanidade de maneiras que ele ainda não compreendia completamente. O caminhoneiro conhecia a sensação de ouvir algo atrás do caminhão, algo que não pertencia a nenhum veículo, nenhuma criatura conhecida. Ele sabia que a mente humana prega peças, que a solidão amplifica sons e sombras, mas ainda assim, cada detalhe parecia carregar uma veracidade que desafia a explicação racional. Havia algo na madrugada, algo no isolamento absoluto que tornava cada viagem única e cada encontro com o desconhecido possível. Enquanto a cabine permanecia silenciosa, exceto pelo motor e pelo chiado dos pneus, João sentia a presença invisível da estrada. Era como se cada árvore, cada curva, cada poste de luz distante estivesse observando, antecipando algo que ele ainda não podia ver. A experiência acumulada de anos na estrada não preparava ninguém completamente para o impacto do sobrenatural. E cada noite reforçava essa verdade, tornando a solidão não apenas uma companhia, mas um convite ao medo e à percepção do inexplicável. O caminhoneiro ajustava o banco, olhava pelo retrovisor, e cada gesto aparentemente trivial era carregado de atenção extrema. Cada som fora da cabine, cada luz refletida nos vidros laterais, cada mudança sutil no ambiente se tornava motivo de alerta. A rotina era familiar, mas a sensação de que algo estava por vir transformava o ordinário em extraordinário. A solidão da estrada não era simplesmente ausência de pessoas. Era a presença do desconhecido, o espaço onde qualquer coisa poderia acontecer, onde as leis da vida e da morte pareciam se tornar maleáveis. Essa preparação silenciosa da mente do caminhoneiro, essa atenção a cada detalhe, tornava-o consciente de que a estrada tinha camadas de realidade que poucos compreendiam. Cada viagem era uma narrativa em potencial, uma sequência de eventos que poderiam se transformar em histórias que desafiam a lógica. E naquela noite, enquanto ele seguia, ciente de cada som, cada sombra e cada sensação estranha, a solidão se tornava mais intensa, carregada de expectativa, preparando o terreno para o encontro que mudaria tudo e desafiaria tudo que ele acreditava ser real. A noite parecia ainda mais densa quando uma forma começou a surgir à beira da estrada, quase imperceptível no limite da luz dos faróis. Era um homem, parado, imóvel, como se tivesse saído do próprio asfalto. Inicialmente, parecia apenas mais um viajante perdido, mas havia algo na sua postura que não se encaixava. Ele não tremia, não gesticulava, não demonstrava a ansiedade comum a alguém perdido no meio da madrugada. Cada movimento, ou a ausência dele, carregava uma estranheza inquietante. João sentiu o frio da cabine se intensificar de forma abrupta, como se a presença do homem sugasse o calor do ambiente, e o ar ao redor dele se tornasse mais pesado, mais denso. O caminhoneiro desacelerou, a mão no volante tremendo levemente, porque algo no olhar daquela figura parecia atravessar a escuridão e fixar-se nele.
Era impossível precisar a idade ou qualquer característica com clareza, pois a luz fraca tornava o homem quase uma silhueta, mas havia detalhes sutis que não poderiam ser ignorados. Roupas fora de moda, um andar diferente, um equilíbrio estranho que não pertencia ao mundo vivo. Cada segundo que João mantinha os olhos naquela figura, aumentava a sensação de que algo sobrenatural estava prestes a se revelar. Enquanto o caminhão se aproximava, o homem não se movia para o lado, não gesticulava com a mão pedindo carona de forma comum. Ele apenas permanecia ali, parado, como se esperasse por algo ou alguém que não estivesse visível a ninguém mais. O farol refletia uma sombra em seu rosto, mas a face parecia indistinta, borrada pelo próprio escuro, transmitindo a sensação de que ele não pertencia àquele tempo ou àquela realidade. João sentiu o coração acelerar, a respiração tornar-se mais pesada, e o frio subitamente parecia penetrar pelos ossos. Havia algo no ambiente que não podia ser explicado pela lógica. A estrada, a noite, o vento e a presença do homem criavam uma atmosfera carregada, como se a própria realidade estivesse sendo manipulada por algo invisível. Ao se aproximar, o caminhoneiro percebeu detalhes perturbadores que não poderiam ser ignorados. O homem estava limpo, impecável, sem qualquer sinal de cansaço ou poeira, apesar de a estrada estar deserta e cheia de resíduos da noite anterior. Não carregava mochila, não segurava nada, mas ainda assim parecia possuir uma presença incontrolável, quase tangível, que preenchia a cabine com uma energia silenciosa, inquietante. Cada instante que João observava, aumentava a tensão, fazendo com que o motor do caminhão parecesse mais alto, cada som da estrada mais nítido e cada sombra ao redor mais ameaçadora. Quando o homem finalmente moveu-se para atravessar a faixa da estrada em direção ao caminhão, cada gesto parecia coreografado de forma estranha, sem a naturalidade de qualquer ser humano vivo. João hesitou, sabendo que parar naquele momento poderia ser arriscado, mas algo o impulsionava. Não era apenas curiosidade, era uma força invisível que o atraía, um misto de medo e fascínio, algo que não podia ser ignorado. O caminhoneiro sentiu a consciência se aguçar de maneira intensa, cada detalhe do ambiente sendo absorvido, cada nuance de luz e sombra registrada com precisão. Enquanto a cabine se aproximava, o homem ergueu a mão em um gesto lento e quase ritualístico. E João percebeu que seu coração batia acelerado, misturando adrenalina e terror, mas também uma estranha sensação de que aquele encontro não era acidental. A estrada, que até então engolia o silêncio, agora parecia sussurrar. Cada árvore, cada galho, cada pedra transformando-se em testemunha muda daquele momento. O ar frio tornou-se quase sólido, penetrando na cabine e deixando cada fibra do corpo alerta. Naquele instante, João entendeu que não estava lidando com algo comum. A figura à margem não era apenas um homem perdido na estrada. Era algo que desafiava a compreensão, algo que parecia existir entre mundos, entre o tempo, algo que jamais deveria cruzar o caminho de qualquer viajante. O coração do caminhoneiro acelerou ainda mais. A mente tentava racionalizar, mas cada detalhe apenas reforçava a impossibilidade da situação. A estrada silenciosa, a noite infinita e o homem parado à margem formavam uma combinação que prenunciava acontecimentos que mudariam a percepção de realidade de João para sempre. O caminhoneiro pisou no freio, reduzindo a velocidade, mas não conseguia desviar o olhar. Cada segundo que se passava, aumentava a sensação de que ele estava à beira de algo sobrenatural. Um limiar entre o mundo que conhecia e algo que desafiava todas as leis da vida. A presença daquele homem silencioso carregava uma tensão insuportável, como se todo o universo estivesse aguardando, em silêncio absoluto, pela reação de João. Cada batida do coração parecia ecoar na cabine e na própria estrada,
enquanto o impossível se aproximava, preparando o cenário para a história que jamais seria esquecida. Enquanto o caminhoneiro avançava lentamente, um instinto profundo começou a se manifestar, aquele pressentimento que jamais poderia ser ignorado. João sentiu um frio intenso subir pela espinha, como se mãos invisíveis tocassem sua nuca, e a sensação de que algo estava errado tornou-se esmagadora. Não era medo irracional. Era percepção aguçada, um alerta silencioso que vinha do fundo de sua experiência nas estradas, misturando intuição e memória de noites passadas. A figura à margem parecia simples para qualquer outro motorista, mas para ele, cada detalhe emitia sinais sutis de anormalidade que sua mente não podia simplesmente descartar. O passageiro não mostrava pressa, não falava, não se movia de maneira natural. Sua postura rígida, a falta de expressão no rosto e a maneira lenta com que caminhava pareciam contrariar todas as leis conhecidas de movimento humano. João sentiu seu coração disparar e a respiração acelerar, enquanto a cabine parecia se tornar menor, como se o ar fosse comprimido por uma força invisível. Cada músculo de seu corpo se tensionou automaticamente, e o instinto de evitar o encontro com aquele homem lutava contra a curiosidade que o impulsionava a parar. Era como se o universo inteiro tivesse reduzido o ritmo, transformando cada segundo em eternidade. O farol do caminhão iluminava apenas uma parte do passageiro, deixando o restante coberto por sombras que pareciam se mover independentemente do vento. João sabia, em um nível que não poderia explicar racionalmente, que a presença daquele homem não era comum. Havia algo fora de lugar, algo que perturbava não apenas a visão, mas a sensação do tempo, do espaço e até da própria segurança. Cada passo do estranho reforçava o alerta interno, uma sirene silenciosa de que aquele encontro carregaria consequências que nenhum motorista jamais deveria enfrentar. Enquanto o caminhoneiro tentava racionalizar, outras pequenas incongruências surgiam. O silêncio ao redor parecia concentrar-se ao redor do passageiro, como se ele sugasse sons e absorvesse vida. As árvores, os postes de iluminação distantes, até o próprio vento pareciam curvar-se ao redor da figura, criando um halo de estranheza impossível de ser explicado. João sentiu seus olhos vasculharem cada detalhe da cabine, cada reflexo, cada sombra, como se pudesse detectar qualquer anormalidade antes que se manifestasse de forma mais intensa. O instinto dizia para acelerar e escapar, mas algo mais poderoso o mantinha ali, misturando medo e fascínio. Era uma sensação que ia além da curiosidade, uma compreensão intuitiva de que o homem à margem carregava uma história que não poderia ser ignorada, algo que, mesmo que perigoso, precisava ser testemunhado. Cada segundo que ele demorava para reagir parecia amplificar a tensão no ar, tornando a estrada mais pesada, o ar mais denso e a noite mais sufocante. O caminhoneiro percebeu que a mente tentava racionalizar, criando explicações para o impossível. Talvez fosse apenas outro motorista perdido, talvez uma brincadeira, talvez a imaginação moldando sombras. Mas nenhuma dessas explicações se sustentava. Cada detalhe indicava que havia algo extraordinário prestes a acontecer, algo que desafiava a lógica e exigia total atenção. O instinto, mais afiado que qualquer razão, comandava seu corpo e seus sentidos, preparando-o para o inesperado. Enquanto a cabine avançava lentamente, o passageiro parou por um instante, ergueu o olhar e fixou-se em João com uma intensidade impossível de ignorar. Nesse instante, todos os sinais de alerta, toda a experiência de estrada e todas as sensações físicas convergiram em um único pensamento. Aquilo não era humano, não pertencia à vida como ele conhecia. O instinto gritava para recuar, mas a curiosidade e a necessidade de compreender mantinham seus olhos fixos, cada fibra do corpo consciente de que a qualquer momento o impossível se manifestaria.
A estrada, silenciosa e interminável, tornou-se um palco, e a noite, a testemunha de um encontro que transcendia o tempo. Cada quilômetro percorrido desde aquele ponto anterior à aparição, agora carregava um peso maior. O ar frio penetrava ainda mais na cabine. O som do motor parecia distante e o vento uivava de maneira irregular, como se respondendo à presença sobrenatural. João sabia naquele instante que o que aconteceria nos próximos minutos mudaria para sempre sua compreensão sobre a solidão, a estrada e a própria realidade. Quando o homem finalmente se aproximou do caminhão, João sentiu uma tensão tão intensa que parecia comprimir o ar ao redor. Cada gesto do passageiro era lento, calculado, quase coreografado de forma antinatural, como se o tempo ao redor dele obedecesse a um ritmo diferente. Ao abrir a porta da cabine, ele não disse uma palavra, não fez gesto algum de agradecimento ou saudação. A ausência de comportamento humano comum era perturbadora. Cada passo do estranho era carregado de uma quietude inquietante, como se ele flutuasse sobre o asfalto. João sentiu o corpo inteiro se enrijecer. O passageiro entrou na cabine, mas não tocou nada, não respirou de forma perceptível, apenas ocupou o espaço como se sua presença tivesse peso próprio. O ar ao redor dele parecia mais frio, mais denso, como se estivesse comprimindo a realidade. João tentou se concentrar no volante, nos controles do caminhão, mas cada detalhe da cabine parecia amplificado pelo medo crescente. A luz refletida nos espelhos, a sombra projetada no banco, o leve cheiro de algo indefinido que não pertencia ao ambiente. A primeira palavra que o passageiro falou cortou o silêncio com uma precisão quase cruel. Não era apenas a escolha da palavra, mas a maneira como foi dita, lenta, firme e carregada de uma estranha autoridade. João percebeu que a cabine se tornara um espaço onde o impossível e o real se encontravam, onde a solidão e o medo transformavam cada som, cada olhar em algo vital. A mente do caminhoneiro tentava racionalizar, mas os sinais eram claros. Aquilo não era um encontro comum, algo transcendia o entendimento humano. Enquanto o caminhoneiro mantinha o foco na estrada, cada movimento do passageiro atraía seu olhar como se a mente estivesse hipnotizada. Não havia respiração audível, não havia expressão facial normal, mas a sensação de vida e presença era esmagadora. João percebeu que sua experiência de anos na estrada não preparava ninguém para algo assim. Cada quilômetro percorrido até aquele momento parecia uma preparação silenciosa, e agora todos os elementos se alinhavam para revelar uma realidade impossível. O passageiro não pediu destino, não olhou para o painel, apenas permaneceu em silêncio, olhando pela janela. Mas havia algo em seu olhar, algo que parecia atravessar a cabine e penetrar diretamente na mente do caminhoneiro, explorando memórias, medos e dúvidas. João sentiu uma mistura de fascínio e terror, uma combinação que o deixava alerta e ao mesmo tempo incapaz de desviar o olhar. Cada reflexo no vidro, cada sombra projetada pelo farol, parecia se mover de maneira independente, aumentando a sensação de que aquela cabine não estava mais totalmente sob seu controle. O silêncio tornou-se mais pesado, e o vento que entrava pelas frestas parecia carregar murmúrios distantes, palavras incompreensíveis que penetravam a mente de João. A tensão psicológica aumentava, e cada batida do coração parecia ecoar na cabine, na estrada e em algo invisível que observava a cena. Era impossível determinar se o passageiro fazia parte daquele mundo ou de outro lugar, mas a certeza de que algo extraordinário estava acontecendo era inegável.
Enquanto os quilômetros passavam, o caminhoneiro notou detalhes cada vez mais estranhos. O cheiro da cabine parecia alterar-se levemente. O reflexo do passageiro nos espelhos mudava de forma sutil e inexplicável, e até mesmo a sensação de tempo se tornou imprecisa. Cada minuto parecia durar mais do que deveria. Cada movimento parecia carregado de significado, como se a história estivesse sendo escrita não apenas no espaço, mas na mente de João. O passageiro finalmente quebrou o silêncio, mencionando detalhes de lugares e acontecimentos que ninguém poderia saber, reforçando a sensação de que ele não pertencia ao presente. João sentiu a incredulidade misturada ao medo, tentando encontrar explicações racionais, mas cada tentativa apenas fortalecia a certeza de que estava diante de algo impossível. A entrada do desconhecido havia transformado a cabine em um espaço onde passado, presente e futuro pareciam se confundir, criando uma tensão quase insuportável, um prelúdio para o que estava prestes a acontecer e que mudaria para sempre sua percepção da estrada e da própria realidade. Enquanto a viagem seguia, João começou a notar detalhes que não se encaixavam na realidade da madrugada. O passageiro, que permanecia em silêncio, carregava uma presença impossível de ignorar. As roupas que vestia pareciam de décadas passadas, limpas e impecáveis, sem qualquer sinal de desgaste, como se o tempo não tivesse passado para ele. O cheiro da cabine parecia alterar-se levemente ao redor do estranho, uma mistura sutil de umidade, terra e algo indefinido, criando uma sensação desconfortável que penetrava a mente do caminhoneiro sem aviso. Cada gesto do passageiro contradizia as leis normais do movimento humano. Ao encostar o braço no encosto do banco, parecia que não tocava nada, como se a própria matéria estivesse se ajustando para acomodar sua presença. Os olhos, fixos na estrada, não piscavam com a naturalidade de qualquer ser vivo, mantendo uma intensidade que penetrava a consciência de João, fazendo cada som, cada reflexo, cada sombra parecer amplificado. Cada instante se tornava uma prova silenciosa de que aquilo não pertencia ao mundo dos vivos. Enquanto a cabine avançava, o caminhoneiro começou a perceber incongruências em pequenas ações do passageiro. Quando olhava para fora da janela, as sombras projetadas nos bancos e no painel não correspondiam à posição do corpo. Quando falava palavras isoladas, o som parecia quase reverberar de maneira diferente, como se viesse de um espaço que não existia na cabine. Cada detalhe reforçava a sensação de que a lógica e o tempo estavam sendo distorcidos, criando uma realidade que não podia ser explicada racionalmente. O passageiro mencionava lugares que existiam há anos, eventos que não poderiam ser lembrados por ninguém, e pessoas que João jamais conheceu. Havia uma coerência estranha em suas falas, uma narrativa que parecia se sobrepor ao presente, conectando passado e presente de forma impossível. O caminhoneiro sentia o desconforto crescer, não apenas pela estranheza física do homem, mas pela sensação de que ele carregava consigo histórias e segredos que desafiam a compreensão humana. Cada vez que João tentava racionalizar, mais detalhes contrariavam sua percepção. Reflexos nos espelhos mostravam imagens que não correspondiam à realidade. Sombras se alongavam de maneira independente, e o ambiente fora da cabine parecia se distorcer sutilmente, como se a própria estrada estivesse reagindo à presença do passageiro. O vento parecia soprar de maneira irregular, carregando sussurros que não eram palavras compreensíveis, mas sim um conjunto de sinais que a mente do caminhoneiro tentava decodificar, aumentando a tensão e o desconforto psicológico. O passageiro permanecia imóvel, mas sua presença transformava a percepção do espaço. Objetos na cabine pareciam vibrar levemente. O ar carregava uma sensação de densidade que não poderia ser explicada pelo frio da madrugada.
Cada reflexo do vidro, cada sombra projetada pelo farol, parecia ter vida própria, reforçando a sensação de que João estava em contato com algo que transcende o mundo físico. A estranheza aumentava a cada quilômetro, e a mente do caminhoneiro buscava explicações, mas tudo que ele encontrava apenas confirmava que a realidade estava sendo desafiada de forma silenciosa e gradual. Enquanto o caminhão avançava, o passageiro começou a sussurrar palavras fragmentadas sobre acontecimentos passados, como se sua memória estivesse presa em outro tempo. João percebeu que não poderia mais confiar apenas nos sentidos físicos. Algo metafísico estava ocorrendo. Cada quilômetro percorrido tornava-se uma jornada dentro de uma realidade distorcida, e o caminhoneiro sentia que a presença do passageiro era como uma ponte entre o mundo dos vivos e algo além, algo que não deveria cruzar seu caminho. A tensão psicológica crescia a cada instante. João sentia o coração bater acelerado, cada batida ecoando como um tambor silencioso na cabine e na estrada vazia. O medo misturava-se à curiosidade, e a necessidade de compreender aquela presença impossível tornava-o consciente de cada detalhe, cada sombra, cada som. A estrada, que até então parecia familiar, transformava-se em um espaço de mistério absoluto, onde o passageiro e a própria viagem desafiavam todas as certezas do caminhoneiro, preparando o terreno para revelações que desafiam a vida, a morte e a própria percepção da realidade. Enquanto a viagem prosseguia, o passageiro começou a falar de maneira lenta e pausada, quase como se cada palavra tivesse sido medida para causar impacto. João percebeu que a narrativa não se encaixava no presente. Ele descrevia eventos, pessoas e locais que haviam desaparecido há décadas. Havia uma clareza em seus relatos que desafiava a memória e a lógica do caminhoneiro, mas ao mesmo tempo uma estranheza inquietante, como se as palavras viessem de um lugar fora do tempo. Cada detalhe que ele mencionava parecia pessoal, profundo, carregado de lembranças que não poderiam ser apenas imaginadas. O passageiro falou sobre uma pequena cidade que ninguém mais lembrava. Descreveu casas e ruas com precisão que somente quem tivesse vivido ali poderia ter, e mencionou nomes que há muito haviam se apagado do mundo. João sentia o peso de cada frase, seu coração batendo mais rápido à medida que a percepção da impossibilidade crescia. Cada memória contada parecia entrelaçar o passado com o presente de maneira direta e impossível de ser ignorada, reforçando a sensação de que aquele homem não pertencia mais à vida. Ele contava histórias de acidentes, encontros e despedidas que ocorreram há anos, descrevendo detalhes que ninguém poderia saber. A narrativa carregava emoção, dor e culpa, e João sentiu-se arrastado para dentro daqueles eventos como se estivesse vivendo-os através do passageiro. Era impossível duvidar da veracidade de cada palavra, porque a intensidade emocional que emanava do homem preenchia a cabine, pressionando todos os sentidos e criando uma tensão quase física. Enquanto a viagem continuava, o passageiro começou a revelar aspectos de sua própria morte, descrevendo o acidente que o tirou da vida, as pessoas que perderam e o choque que ocorreu para quem estava ao redor. João sentiu um arrepio intenso, percebendo que a história não era apenas uma lembrança ou narrativa, era um testemunho direto de algo que transcende a lógica e a realidade. Cada palavra aumentava a sensação de que o impossível estava acontecendo bem diante de seus olhos. O passageiro não apenas contava, mas parecia reviver cada momento com detalhes vívidos. O cheiro da chuva na estrada, o som dos freios rangendo, o choque de metal e o silêncio que se seguiu. João sentia cada cena com intensidade, como se estivesse experimentando a própria morte de alguém desconhecido, mas de forma incrivelmente real. O medo e a incredulidade misturavam-se com uma necessidade estranha de ouvir e compreender.
uma atração irresistível pelo que não podia existir. A cada história contada, pequenos sinais reforçavam a impossibilidade. Sombras que não correspondiam à luz dos faróis, o ar mais frio próximo ao passageiro e reflexos nos vidros que pareciam mostrar cenas de outro tempo. João percebia que não era apenas uma narrativa. Era uma presença que carregava consigo memórias que a própria realidade havia esquecido. A estrada, que antes parecia familiar, agora se tornava um espaço de revelação sobrenatural, onde o passado e o presente se encontravam de forma impossível. O passageiro contou sobre pessoas que jamais poderiam estar ali, mencionando familiares e amigos do caminhoneiro que ele nunca tinha conhecido, mas descrevendo-os com precisão detalhada. Cada palavra parecia desafiar a compreensão humana, e João sentiu a linha entre realidade e fantasia desaparecer. O medo aumentava a cada instante, mas também crescia a necessidade de continuar ouvindo, de entender o que estava acontecendo, de encontrar algum sentido naquele contato impossível com alguém que já não pertencia ao mundo dos vivos. Enquanto a cabine avançava, o passageiro revelou que, mesmo morto, havia algo que o prendia à estrada, algo que precisava ser transmitido, algo que não podia permanecer silencioso. João percebeu que não se tratava apenas de uma história, mas de um aviso, um contato entre vivos e mortos que poucos teriam coragem de testemunhar. Cada palavra carregava energia própria, preenchendo a cabine de maneira quase tangível, tornando a experiência impossível de ser ignorada. Naquele momento, João compreendeu que estava diante de uma presença que desafiava todas as leis da vida e da morte. Cada história contada pelo passageiro não era apenas memória, era manifestação do impossível, um alerta silencioso de que a estrada guarda segredos que nenhum ser humano deveria descobrir. A viagem, até então rotineira, transformara-se em uma experiência sobrenatural, uma prova de que a realidade é muito mais ampla do que os olhos podem ver e que alguns encontros jamais poderiam ser esquecidos. À medida que a viagem avançava, João começou a sentir algo que não podia ser explicado. Não era apenas a presença do passageiro, mas uma força invisível que preenchia a cabine, um peso quase físico que parecia comprimir cada fibra de seu corpo. O ar tornava-se mais denso, cada respiração mais difícil, como se ele estivesse atravessando um espaço onde as leis da física e da vida não funcionassem da mesma forma. O silêncio, que antes era apenas ausência de som, agora se tornava sufocante, carregado de uma expectativa quase palpável, de algo prestes a se manifestar de forma irreversível. O passageiro permanecia imóvel, mas sua presença se fazia sentir com intensidade insuportável. Cada gesto parecia carregar energia própria. Cada olhar atravessava a mente de João, vasculhando memórias, medos e pensamentos que ele sequer queria reconhecer. A cabine parecia pequena demais para conter aquela força invisível, como se o espaço estivesse sendo comprimido e moldado por algo que não podia ser visto, mas podia ser sentido em cada músculo, em cada batida do coração. Enquanto o caminhoneiro tentava manter o controle do caminhão, pequenos sinais se acumulavam, reforçando a sensação de que a realidade estava sendo distorcida. O farol iluminava apenas partes do passageiro, mas as sombras se moviam de forma independente, como se tivessem vida própria. Objetos na cabine pareciam vibrar levemente, o ar carregava um frio que penetrava nos ossos, e até mesmo o motor do caminhão parecia responder a uma tensão que não pertencia ao mundo físico. Cada quilômetro percorrido aumentava a percepção de que algo invisível, mas real, compartilhava o espaço com ele. João sentiu seu corpo reagir de maneira instintiva. Cada nervo estava alerta, cada músculo tenso, como se preparado para enfrentar uma ameaça invisível. Era um medo profundo, primitivo, que não podia ser ignorado nem explicado.
A mente tentava racionalizar, buscando explicações lógicas, mas cada tentativa apenas fortalecia a certeza de que a presença do passageiro e do peso invisível ao seu redor desafiava qualquer entendimento humano. O que estava acontecendo não era uma ilusão, não era fruto da solidão ou da fadiga, era algo concreto, mesmo que invisível, que exigia atenção total. O passageiro começou a falar novamente, mas suas palavras pareciam carregar mais do que significado literal. Cada frase transmitia uma energia, uma força que atravessava o ar e penetrava na mente de João, fazendo-o sentir cada emoção, cada lembrança, como se estivesse vivendo experiências que não eram suas. Era impossível ignorar aquilo. A cabine inteira parecia responder à presença do morto. Cada vibração, cada ruído, cada sombra, amplificando a sensação de que algo transcendia a compreensão do caminhoneiro. Enquanto a estrada avançava sob os pneus, a sensação de peso aumentava. Não era apenas medo, era a consciência de estar em contato com algo que não pertencia ao mundo dos vivos, algo que carregava histórias, memórias e uma energia que podia ser sentida, mas não tocada. João percebeu que o invisível não se manifestava apenas no passageiro, mas em todo o ambiente, na brisa que entrava pelos vidros, no reflexo da lua no para-brisa, nos sons que pareciam responder a cada movimento da cabine. A tensão psicológica atingiu um ponto crítico quando João percebeu que o passageiro não estava apenas ao seu lado, mas dentro de sua mente. Pensamentos surgiam de maneira involuntária, memórias de lugares, pessoas e eventos desconhecidos que se misturavam à realidade, criando confusão, medo e fascínio simultaneamente. Era impossível separar o que era real do que não era. E a cada instante, o peso do invisível tornava-se mais intenso, mais sufocante. Naquele momento, João compreendeu que não estava sozinho, mesmo que ninguém mais pudesse ver ou sentir. A presença invisível se manifestava em cada detalhe, moldando a percepção da estrada e transformando a cabine em um espaço onde passado, presente e futuro coexistiam de maneira perturbadora. Cada quilômetro percorrido era um lembrete silencioso de que ele havia cruzado o limiar entre o mundo dos vivos e algo que jamais poderia ser compreendido por qualquer ser humano comum. O peso do invisível não era apenas físico, era psicológico, emocional e espiritual. Cada fibra do corpo de João estava alerta, cada pensamento focado, cada sensação ampliada. Ele sabia que a estrada e o passageiro carregavam segredos que jamais poderiam ser ignorados e que a experiência daquela noite iria marcar sua vida para sempre. A viagem, antes apenas um trajeto rotineiro, transformou-se em um confronto silencioso com o inexplicável. E João percebeu que cada instante era crucial para sobreviver à presença que não podia ser vista, mas que se fazia sentir com intensidade esmagadora. Enquanto a estrada avançava sob os pneus, João não conseguia desviar o olhar do passageiro. Os olhos dele eram impossíveis de esquecer. Fundos, profundos, sem brilho humano, como se refletissem um mundo que não existia mais. Cada vez que encontrava o olhar do estranho, sentia uma onda de desconforto atravessar sua mente. Uma sensação de que cada pensamento estava sendo analisado, cada medo detectado. Não havia traço de emoção comum, apenas uma intensidade que parecia atravessar dimensões. A claridade dos faróis não era suficiente para revelar a verdade por trás daqueles olhos, mas a percepção do caminhoneiro era clara. Não havia vida neles, e ainda assim pareciam carregar memórias, experiências e segredos de um tempo que jamais poderia ser acessado por um ser vivo. João sentia que cada instante em que mantinha contato visual com o passageiro aprofundava a conexão com algo que ultrapassava a lógica, transformando a cabine em um espaço onde a realidade se confundia com o impossível.
O silêncio do passageiro era absoluto, mas seus olhos diziam mais do que palavras poderiam transmitir. Havia uma mensagem silenciosa, carregada de dor, de experiências esquecidas e de histórias que o mundo havia tentado apagar. Cada reflexo no vidro, cada sombra projetada no painel, reforçava a sensação de que o caminhoneiro não estava apenas olhando para alguém, mas para uma presença que carregava o peso de uma vida interrompida há décadas. Enquanto João tentava manter o foco na estrada, os olhos do passageiro pareciam mudar de maneira sutil, como se observassem não apenas o caminhoneiro, mas o próprio espaço ao redor, percebendo detalhes que escapavam da percepção humana comum. A sensação de que estavam vivos de uma forma diferente aumentava a tensão, criando um suspense quase físico que permeava toda a cabine. Cada movimento do caminhão, cada curva na estrada, cada som do motor amplificava a estranheza do momento. O passageiro falou poucas palavras, mas cada uma carregava um peso emocional intenso. João sentiu que não eram apenas palavras, mas fragmentos de memória e consciência que atravessavam o tempo. Os olhos que não refletiam vida pareciam transmitir mais informação do que qualquer conversa poderia expressar. Era como se ele estivesse acessando diretamente memórias e emoções do caminhoneiro, estabelecendo uma ligação que transcendia o espaço e o tempo. Enquanto a viagem continuava, a percepção de João se tornava mais aguçada. Cada reflexo nos espelhos laterais, cada sombra nos bancos, cada detalhe da cabine parecia amplificado, como se os olhos do passageiro tornassem visíveis aspectos invisíveis do ambiente. O caminhoneiro sentia que não estava sozinho, que a presença daquele ser sem vida nos olhos se estendia para além do corpo, permeando o espaço e alterando a percepção da realidade. A tensão aumentava a cada quilômetro. João percebeu que olhar para aqueles olhos era ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. A estranheza e o medo misturavam-se, criando um estado de alerta absoluto. Não havia espaço para distração. Cada instante exigia a atenção completa, pois os olhos do passageiro revelavam uma consciência que não podia ser ignorada, algo que parecia compreender o passado, o presente e o futuro da estrada e de todos que cruzassem seu caminho. O caminhoneiro sentiu que a conexão estabelecida não podia ser quebrada, que aquela presença tinha propósito, intenção e história para transmitir. A estrada tornou-se um palco, os faróis um foco, e os olhos que não refletiam vida, a força central que comandava toda a percepção de João. Cada instante transformava-se em aprendizado silencioso, em experiência sobrenatural que seria impossível de esquecer. Enquanto a cabine avançava, João compreendeu que jamais poderia explicar aquilo para alguém, que os olhos do passageiro continham a essência de algo que não pertencia mais à vida, mas também não havia deixado completamente este mundo. Era um contato direto com o desconhecido, uma prova de que a estrada, a solidão e a madrugada podem revelar segredos que desafiam toda lógica e realidade, deixando uma marca indelével na mente e na alma de quem ousa cruzar com eles. Enquanto a estrada se desenrolava à frente, João começou a perceber algo que não poderia ser explicado racionalmente. O vento, que antes soprava de forma comum, agora carregava sussurros quase imperceptíveis, como vozes distantes que se infiltravam na cabine. Cada ruído parecia se concentrar ao redor do passageiro, como se ele estivesse atraindo ou canalizando sons de outro mundo. O caminhoneiro sentiu uma tensão crescente, cada nervo em alerta, porque os sussurros não eram apenas ruído, mas mensagens carregadas de intenção, de histórias antigas e de avisos silenciosos. A cabine, que antes parecia segura, transformava-se em um espaço de perigo invisível. Cada sombra, projetada pelos faróis, se alongava, se contorcia e parecia reagir aos movimentos do passageiro. João percebeu que não estava mais apenas dirigindo.
Estava atravessando uma dimensão onde o tempo, a matéria e o espaço obedeciam a regras desconhecidas. As sombras não eram apenas ausência de luz, eram presenças, entidades silenciosas que acompanhavam cada gesto do passageiro e pressionavam a percepção do caminhoneiro, tornando cada instante sufocante. Os sussurros não eram inteligíveis a princípio, mas gradualmente se formavam palavras e frases que despertavam memórias e emoções em João. Havia relatos de acidentes passados, vozes de pessoas que ele conhecera, lembranças que pareciam ter sido arrancadas de lugares profundos de sua mente. A sensação era perturbadora. A linha entre o real e o imaginário desaparecia, e cada sussurro parecia carregar uma verdade impossível de ser ignorada. O passageiro permanecia silencioso, mas parecia amplificar essas vozes, como se fosse um condutor de mensagens de outro tempo. Enquanto cada quilômetro avançava, as sombras e os sussurros aumentavam de intensidade. João começou a notar pequenos detalhes que indicavam que não se tratava apenas de fenômenos psicológicos. Reflexos nos espelhos mostravam formas que não existiam. Objetos na cabine pareciam vibrar e a própria estrada parecia distorcer-se levemente. Tudo indicava que as sombras carregavam vida própria, que os sussurros possuíam intenção e que o passageiro estava no centro desse fenômeno. O caminhoneiro sentiu a adrenalina subir, cada batida do coração ecoando na cabine e se misturando com o ritmo dos sussurros. Havia medo, mas também uma curiosidade impossível de conter. Cada fragmento de voz parecia revelar segredos, avisos e histórias que o mundo havia esquecido. A intensidade do momento era tal que João percebeu que não poderia simplesmente ignorar ou escapar. Ele precisava compreender, precisava ouvir e sentir, mesmo que isso colocasse sua sanidade em risco. Enquanto o tempo passava, os sussurros começaram a formar uma narrativa coerente, uma história que misturava passado, presente e futuro. João sentiu como se estivesse sendo transportado para os eventos narrados, vivendo em primeira pessoa acontecimentos de pessoas e lugares que nunca deveria ter conhecido. Cada sombra parecia se mover em sintonia com essas histórias, tornando a percepção da realidade cada vez mais confusa, mas também mais intensa, ampliando a sensação de que o passageiro era um portal para algo além do mundo visível. A tensão atingiu seu ápice quando um dos sussurros pareceu chamar diretamente pelo nome de João, uma mistura de alerta e aviso que fez o caminhoneiro sentir o peso do sobrenatural sobre si. Cada som, cada sombra, cada movimento dentro da cabine parecia conspirar para revelar algo crucial. E a consciência de João se expandia, absorvendo detalhes que jamais poderiam ser explicados por lógica ou ciência. Naquele instante, ele compreendeu que não se tratava apenas de um encontro com um passageiro estranho. Era um contato direto com forças invisíveis, com memórias esquecidas e com mensagens de um mundo que coexiste com o nosso, mas que permanece imperceptível para a maioria. O sussurro das sombras não era apenas ruído, era a prova de que a estrada guarda segredos que desafiam a realidade e que apenas aqueles que ousam atravessá-la à noite, sozinhos, podem testemunhar o que realmente se esconde na escuridão. Cada quilômetro percorrido com os sussurros das sombras era uma lição silenciosa, um lembrete de que a estrada, a solidão e o encontro com o desconhecido carregam consigo verdades que nenhum ser humano poderia ignorar sem pagar um preço profundo. João sentiu, naquele momento, que estava vivendo algo único, uma experiência que mudaria para sempre sua percepção da vida, da morte e do espaço que separa os dois. Enquanto João seguia pela estrada, uma sensação física começou a se intensificar, algo que ia além da mente e penetrava no corpo. Um frio repentino, um toque invisível que percorria cada fibra do seu ser,
como se mãos gélidas passassem sobre sua pele sem jamais tocá-la. A cabine, que antes parecia protegida, agora se tornava uma extensão do sobrenatural, um espaço onde o passageiro e o toque invisível compartilhavam o mesmo ar, transformando a viagem em uma experiência de tensão absoluta. O caminhoneiro sentiu o toque aumentar gradualmente, começando pelos ombros, descendo pelo pescoço e espalhando-se pelos braços. Cada movimento do passageiro parecia sincronizado com o frio, como se sua presença comandasse a manifestação invisível. João percebeu que aquilo não era apenas temperatura, mas energia, algo que carregava intenção, algo que anunciava presença e comunicava silenciosamente mensagens que o corpo inteiro compreendia antes da mente. Enquanto tentava se concentrar na estrada, João notou que os detalhes ao redor pareciam reagir. O vidro da cabine ficou mais frio ao toque. O metal do painel parecia gelar sob seus dedos, e até mesmo o ar parecia mais denso e pesado. Era como se cada molécula do ambiente estivesse sendo manipulada por algo invisível, algo ligado à presença do passageiro, ampliando a sensação de que a realidade estava sendo distorcida de forma quase física. O frio se intensificava a cada segundo, tornando difícil respirar normalmente. João sentiu calafrios percorrendo a espinha, um arrepio que não podia ser explicado pelo vento externo. Cada músculo se tensionava automaticamente, cada nervo despertava em alerta máximo, como se seu corpo reconhecesse um perigo invisível antes mesmo da mente compreender o que estava acontecendo. A tensão psicológica e física se misturava, criando um estado de consciência total, onde nada podia ser ignorado e cada detalhe era vital para a sobrevivência. Enquanto avançava, João percebeu que o toque gélido não era aleatório. Cada vez que seus pensamentos se desviavam, cada vez que ele tentava racionalizar a situação, o frio parecia intensificar-se, como se estivesse reagindo à sua atenção. O passageiro, imóvel, silencioso, parecia controlar a energia ao redor, transformando a cabine em um espaço onde a percepção física e sobrenatural se confundiam de maneira inescapável. A intensidade aumentava quando o caminhoneiro notava reflexos estranhos nos espelhos e vidros. Cada reflexo parecia distorcer-se, não apenas pela luz, mas por uma interferência invisível, uma sensação de presença que preenchia cada canto da cabine. O toque gélido parecia emanar não apenas do passageiro, mas do ambiente inteiro, criando uma pressão psicológica que só aumentava o medo e a fascinação simultaneamente. João sentiu a própria respiração acelerar e o coração pulsar com força, cada batida amplificando a percepção do frio. Cada instante parecia eterno, como se o tempo tivesse desacelerado para permitir que o toque gélido deixasse sua marca física e emocional. Era impossível ignorar, impossível racionalizar, impossível escapar. A sensação física se misturava com a experiência emocional, criando um estado de alerta total que exigia a atenção máxima a cada detalhe. Enquanto a estrada avançava, o caminhoneiro percebeu que aquele toque invisível carregava intenção, história e presença. Não era uma manifestação aleatória, mas uma forma de comunicação silenciosa, uma maneira do passageiro transmitir algo que não poderia ser dito com palavras. Cada segundo com o toque gélido reforçava a certeza de João. Ele estava em contato com algo que transcendia a vida, a morte e a compreensão humana. Algo que transformava a madrugada, a estrada e a própria cabine em um espaço de experiência sobrenatural intensa. O toque gélido não apenas aumentava o medo, mas também a percepção do caminhoneiro. Cada detalhe, cada reflexo, cada sombra se tornava mais nítido, mais vivo, mais carregado de significado. João compreendeu que aquele momento não seria esquecido. O frio invisível deixava uma marca indelével,
não apenas no corpo, mas na mente e na memória, criando uma lembrança que atravessaria o tempo e permaneceria viva em cada viagem solitária que ele fizesse. Enquanto a cabine avançava silenciosa pela estrada deserta, João começou a perceber algo que ia além do toque gélido e dos sussurros das sombras. Agora, eram vozes claras, firmes, vindas de lugares que ele não podia identificar, mas que pareciam emergir de memórias antigas, de histórias esquecidas, de vidas que haviam se perdido ao longo dos anos. Cada palavra, cada fragmento de som carregava emoção e um peso que atravessava o tempo. Não eram simples ecos do passado, mas mensagens que se comunicavam diretamente com sua consciência, deixando-o inquieto e fascinado ao mesmo tempo. O passageiro, imóvel, silencioso, parecia conduzir essas vozes. Cada vez que João olhava para ele, sentia que aquelas palavras eram transmitidas com intenção, como se fossem revelações, avisos ou fragmentos de histórias que precisavam ser contadas. O caminhoneiro começou a distinguir nomes, lugares e acontecimentos. Pessoas que ele jamais conhecera, mas que ganhavam vida em sua mente com uma clareza perturbadora. Cada frase parecia projetada para criar imagens mentais que misturavam realidade e memória, confundindo a percepção de tempo e espaço de João. Enquanto a estrada se estendia à frente, as vozes aumentavam em intensidade, preenchendo a cabine com ecos de experiências passadas. João sentiu como se estivesse atravessando vidas inteiras em questão de segundos, vivendo dores, alegrias, tragédias e segredos de pessoas que já não estavam mais ali. A sensação de proximidade com o passado era tão intensa que ele podia quase tocar os sentimentos de quem havia vivido essas histórias, e o medo misturava-se à compaixão, à curiosidade e à incredulidade. O passageiro, com seus olhos fundos e imóveis, parecia captar cada detalhe da reação de João, ajustando o ritmo das vozes, a intensidade das palavras e a duração das pausas. Cada som reverberava de forma sobrenatural, como se fosse capaz de atravessar o tempo e espaço, atingindo diretamente a mente do caminhoneiro. A cabine parecia pequena demais para conter tudo aquilo, e o ar parecia vibrar com a energia acumulada das vidas passadas que se manifestavam naquele instante. Enquanto os minutos avançavam, João começou a perceber padrões nas vozes. Havia avisos, instruções, relatos de tragédias e pequenas alegrias que, de alguma forma, se entrelaçavam com sua própria experiência na estrada. Era impossível ignorar ou racionalizar. Cada palavra parecia ter sido escolhida para impactá-lo, para fazê-lo sentir, entender e registrar cada detalhe daquele encontro sobrenatural. Ele sentia que cada fragmento do passado que chegava até ele carregava significado, um propósito que ele ainda não compreendia totalmente, mas que sabia ser vital. As vozes do passado revelavam histórias que transformavam o ambiente ao redor. O vento que soprava pela cabine parecia levar os ecos. As sombras projetadas pelos faróis se contorciam conforme os relatos eram contados, e cada detalhe do caminhão e da estrada parecia reagir à intensidade do que estava sendo transmitido. João sentiu seu coração acelerar, cada batida se sincronizando com a cadência das vozes, amplificando a tensão e a percepção de que ele estava testemunhando algo único e impossível de ser ignorado. Enquanto a viagem continuava, o caminhoneiro percebeu que não se tratava apenas de ouvir histórias, mas de vivê-las de forma intensa. Cada relato parecia colocar João dentro das cenas, revivendo acontecimentos, sentindo emoções, compreendendo tragédias e alegrias de pessoas que há muito haviam deixado o mundo dos vivos. O passageiro continuava em silêncio,
mas sua presença guiava cada detalhe, cada fragmento de memória, cada nuance das vozes que preenchiam a cabine. João compreendeu naquele instante que aquelas vozes não eram apenas ecos do passado. Eram manifestações de algo maior, uma ponte entre vidas e momentos esquecidos, uma comunicação que transcendia a morte e o tempo. Cada palavra carregava um alerta, um aviso ou uma lembrança que jamais poderia ser ignorada. A estrada, a cabine, o passageiro e as vozes formavam um conjunto inseparável, uma experiência sobrenatural que marcaria sua mente e sua alma para sempre. Enquanto os quilômetros passavam, João percebeu que as vozes do passado não eram apenas sons, mas lições, lembranças e mensagens que precisavam ser transmitidas. Cada instante era uma oportunidade única de compreender aquilo que a maioria jamais teria coragem ou possibilidade de testemunhar. O caminhoneiro sabia que aquele encontro mudaria para sempre sua visão da vida, da morte e do que se esconde nas estradas desertas durante a madrugada. Depois de ouvir as vozes do passado, a estrada mergulhou em um silêncio absoluto, mas não era um silêncio comum. Era um silêncio pesado, denso, quase palpável, que preenchia a cabine e pressionava cada pensamento de João. Cada ruído externo parecia ter sido sugado pelo ar, deixando apenas o som do motor e a própria respiração do caminhoneiro. O passageiro permanecia imóvel, e o efeito do silêncio fazia com que sua presença se tornasse ainda mais intensa, mais dominadora. O caminhoneiro sentiu cada fibra do seu corpo alerta, cada músculo tenso, como se o silêncio fosse capaz de tocar fisicamente. A ausência de som ampliava a percepção, tornando cada sombra mais profunda, cada reflexo mais nítido e cada detalhe da cabine mais significativo. João compreendeu que o silêncio não era apenas a falta de ruído, mas uma força por si só, capaz de manipular emoções, amplificar medos e criar a sensação de que algo iminente estava prestes a acontecer. Enquanto avançava, João percebeu que o passageiro não respirava audivelmente, mas sua presença preenchia o ar com uma intensidade que se manifestava de forma quase física. Cada quilômetro percorrido parecia alongar o tempo. Cada curva da estrada fazia o silêncio se tornar mais opressor, e cada batida do coração do caminhoneiro ecoava como um tambor contra o vazio. Era impossível relaxar, impossível pensar em outra coisa. O silêncio comandava a atenção, obrigando João a enfrentar algo maior do que ele poderia compreender. Os reflexos nos espelhos e vidros tornaram-se mais perceptíveis. Cada movimento do caminhão parecia criar pequenas distorções na luz, sombras se alongando de forma estranha, objetos na cabine emitindo vibrações quase imperceptíveis. Tudo estava amplificado pelo silêncio, e João sentia que não estava mais sozinho em sentido comum. Havia uma presença além do passageiro, algo que se alimentava da quietude, algo invisível que o observava, estudava e mantinha cada reação sob controle. O passageiro, imóvel, transmitia poder sem mover um músculo, e João percebeu que o silêncio funcionava como ponte entre eles. Era uma comunicação não verbal, uma forma de transmitir intenções, alertas e histórias que não precisavam de palavras. Cada instante no qual a cabine permanecia em completo silêncio tornava o contato mais intenso, mais profundo, mais impossível de ser ignorado. O caminhoneiro sentiu medo, fascínio e respeito simultaneamente, reconhecendo que aquela experiência transcenderia qualquer explicação racional. Enquanto os minutos se transformavam em horas, a tensão aumentava. João percebeu que qualquer som externo, o vento, os pneus na estrada, até mesmo o motor, parecia distante, abafado, irrelevante diante da força que o silêncio exercia. Cada respiração e cada batida do coração tornavam-se instrumentos de percepção,
ampliando a consciência do caminhoneiro para cada detalhe da presença sobrenatural dentro da cabine. O passageiro finalmente quebrou o silêncio, mas não com palavras comuns. Um suspiro suave, quase inaudível, reverberou pela cabine, e o efeito foi imediato. A sensação de que o ar estava carregado de algo não visto, algo que não pertencia ao mundo físico. João sentiu um calafrio intenso e a percepção de que estava diante de algo impossível tornou-se absoluta. O silêncio, ao contrário do que se poderia imaginar, não diminuía a tensão, aumentava, preparando-o para eventos que ainda não haviam se revelado. Enquanto a estrada continuava à frente, João compreendeu que o silêncio tinha propósito. Ele não apenas isolava sons, mas revelava a profundidade da presença do passageiro, amplificando o impacto de cada gesto, cada olhar e cada instante de experiência sobrenatural. O caminhoneiro percebeu que o silêncio que assusta é mais poderoso do que qualquer grito ou ruído, porque obriga a mente a enxergar, sentir e compreender o invisível. Naquele momento, cada quilômetro percorrido tornou-se uma prova silenciosa da realidade do impossível. O passageiro, o silêncio e a estrada formavam um conjunto inseparável, uma experiência que marcaria João para sempre, não apenas como motorista, mas como testemunha de algo que desafiava a vida, a morte e a própria percepção da existência. Enquanto a estrada se estendia na escuridão, João sentiu que algo estava prestes a se revelar. O passageiro, até então imóvel e silencioso, começou a emitir sinais sutis que não poderiam ser ignorados. Cada gesto, cada leve inclinação da cabeça, parecia carregar significado, como se estivesse preparando o caminhoneiro para algo que ultrapassava a lógica humana. A noite parecia encolher ao redor do caminhão, comprimindo o espaço e criando uma atmosfera densa, saturada de mistério e tensão. De repente, fragmentos de lembranças começaram a surgir na mente de João, mas não eram suas próprias memórias. Ele via cenas de vidas passadas do passageiro, acidentes esquecidos, pessoas que desapareceram há décadas, locais que já não existiam. Cada visão era acompanhada de emoções intensas, medo, tristeza, saudade, culpa. O passageiro transmitia essas lembranças sem palavras, como se cada instante estivesse sendo mostrado diretamente na consciência de João. A sensação era quase dolorosa, mas impossível de ser ignorada. Enquanto tentava processar a avalanche de informações, João percebeu que não estava apenas testemunhando acontecimentos, mas sendo parte de uma verdade maior, de uma revelação que rasgava o véu da noite. O passageiro parecia trazer à tona aquilo que a estrada, a solidão e a escuridão guardavam há anos, segredos que ninguém vivo deveria conhecer, acontecimentos que desafiam toda lógica e percepção humana. Cada quilômetro percorrido se tornava mais que deslocamento físico. Era uma viagem pela memória do impossível. A tensão dentro da cabine aumentava. Cada sombra projetada pelos faróis parecia reagir à narrativa do passageiro, esticando-se, contorcendo-se, transformando a cabine em um espaço que não obedecia às leis normais da realidade. João sentiu a própria respiração acelerar e o coração pulsar de forma intensa, cada batida sincronizada com o ritmo das revelações que surgiam de forma quase cinematográfica em sua mente. Ele compreendeu que aquilo não era apenas um encontro, era um contato com uma dimensão que mistura vida, morte e memória. Enquanto a viagem continuava, o passageiro começou a fazer perguntas silenciosas, olhares carregados de significado que obrigavam João a refletir. Cada gesto parecia exigir resposta. Cada movimento carregava um sentido oculto, como se ele estivesse guiando o caminhoneiro não apenas fisicamente pela estrada, mas pela própria compreensão do impossível. A cabine tornou-se um espaço onde passado, presente e futuro se entrelaçavam.
rasgando a noite com revelações que só poderiam ser sentidas, não explicadas. João percebeu que cada detalhe, o silêncio, o toque gélido, os sussurros das sombras e as vozes do passado, convergia para um ponto único: a compreensão daquilo que transcende a vida e a morte. Cada elemento da viagem parecia orquestrado para preparar sua mente e seu coração, para mostrar que alguns encontros na estrada não são acidentais, mas necessários. Cada quilômetro percorrido era uma lição silenciosa, uma exposição direta à verdade que ninguém comum poderia enfrentar. Enquanto a noite avançava, a intensidade das revelações crescia. O passageiro mostrava fragmentos de eventos que misturavam tragédia e redenção, segredos e alertas, histórias que rasgavam a escuridão e iluminavam aspectos do mundo que João jamais poderia imaginar. Cada momento exigia atenção total, porque perder um detalhe significava perder uma parte da verdade. A estrada deixava de ser apenas um caminho físico e transformava-se em um corredor de experiências sobrenaturais, onde cada instante guardava significado vital. João percebeu que, embora aterrorizante, a experiência também carregava um propósito profundo. Não era apenas sobre medo, mas sobre compreensão, alerta e aprendizado. O passageiro não queria apenas assustar, mas transmitir aquilo que a maioria da humanidade jamais entenderia. As revelações que rasgavam a noite eram a prova de que a estrada guarda segredos, memórias e presenças que permanecem invisíveis aos olhos comuns, mas que se manifestam para aqueles que estão dispostos a ver e sentir. Cada quilômetro percorrido com o passageiro era um mergulho na essência do impossível. João sentiu que ao final dessa viagem não seria mais o mesmo. A experiência não era apenas física, mas psicológica, espiritual e emocional, deixando marcas que atravessariam a vida inteira. As revelações que rasgavam a noite não eram apenas histórias, mas verdades que transformariam para sempre sua percepção da realidade, da morte e daquilo que se esconde na escuridão da estrada à meia-noite. Enquanto os primeiros raios de sol começavam a despontar no horizonte, João percebeu que a viagem havia chegado ao fim, mas algo dentro dele havia mudado para sempre. O passageiro, que até então fora uma presença indescritível e impossível de compreender, desapareceu de maneira silenciosa, deixando apenas uma sensação persistente de mistério e reverência. A cabine, que carregava memórias, toques e vozes do passado, retornou à normalidade física, mas a experiência gravou marcas profundas na mente e no coração do caminhoneiro. A estrada, que antes parecia apenas um caminho comum entre pontos geográficos, revelou-se como algo muito maior. João compreendeu que havia cruzado fronteiras invisíveis, onde passado e presente, vida e morte, realidade e sobrenatural coexistem de maneira silenciosa e inevitável. Cada sombra, cada sussurro, cada toque gélido e cada olhar sem vida carregava uma lição. Há segredos que o mundo comum não percebe, mas que se tornam visíveis para aqueles que estão dispostos a enfrentar a estrada sozinhos durante a madrugada, com coragem e atenção total. Enquanto dirigia, a sensação de intensidade e presença permanecia, como se a experiência não tivesse um fim definido. João sentiu que o passageiro não desapareceu, mas sim continuava a existir em outra dimensão, observando, aguardando outros momentos, outras estradas, outras pessoas. A percepção de que o mundo é mais vasto e complexo do que qualquer explicação racional poderia alcançar inundou sua mente, trazendo tanto medo quanto respeito. Ele compreendeu que nem tudo precisa ser entendido. Algumas verdades existem apenas para serem sentidas e testemunhadas. Ao refletir sobre a noite, João percebeu que cada evento, cada detalhe, cada revelação sobrenatural tinha um propósito específico.
O medo, a tensão e a estranheza não eram apenas testes, mas mensagens e aprendizados que se integravam à vida dele de maneira irrevogável. O encontro com o passageiro morto há décadas, os sussurros, o toque gélido, os olhos que não refletiam vida, tudo fazia parte de um grande enigma que a estrada guardava. E aquele enigma, embora impossível de ser explicado por completo, mudaria para sempre sua percepção sobre o que é real e o que transcende a vida. João compreendeu que havia testemunhado algo raro, uma experiência que muitos jamais teriam coragem ou sorte de vivenciar. Cada sensação, cada detalhe, cada fragmento de história contada pelo passageiro tornava-se uma memória eterna, um lembrete silencioso de que a vida e a morte, o visível e o invisível, coexistem em uma linha tênue que apenas alguns têm a chance de perceber. A estrada, a cabine e a presença do passageiro haviam se tornado partes indeléveis de sua consciência, e ele sabia que nunca mais olharia para o mundo da mesma forma. Enquanto o sol surgia completamente, iluminando a estrada, João sentiu uma mistura de alívio, respeito e temor. Ele compreendeu que o mundo guarda mistérios que nunca poderiam ser plenamente explicados, e que aqueles que ousam atravessar o desconhecido carregam consigo a responsabilidade de lembrar e respeitar o que presenciaram. A experiência não tinha terminado. Ela apenas mudara de forma, transformando-se em lembrança viva, presente em cada pensamento, em cada viagem, em cada estrada deserta que ele percorresse. A conclusão da viagem não trouxe respostas definitivas, mas revelou a magnitude do inexplicável. João percebeu que havia sido escolhido para testemunhar aquilo que poucos poderiam, que o encontro com o passageiro era único, impactante e transformador. E mesmo com o retorno à normalidade, a presença do sobrenatural permanecia, como uma sombra que acompanha a vida de quem ousa cruzar o invisível. A estrada jamais seria a mesma, e João jamais seria o mesmo. Ele havia vivido o impossível e carregaria para sempre a memória de uma noite onde a vida e a morte se encontraram de maneira irrevogável e inesquecível.